Olá pessoal, neste vídeo de AM434 Cartografia Digital 2, nós vamos continuar aqui o tópico de controle de qualidade cartográfica e nesse vídeo nós vamos ver como que a aplicação do decreto 89.817 para acurácia posicional e como que a TCQ-DG ela explica para a gente o processo de aplicação desse decreto. Com a implantação da IND em 2008, pelo decreto 6.666, foi feito todas as especificações técnicas para compor a IND nos anos seguintes. Então, de 2010 a 2014, foi publicada aqui várias versões da especificação técnica de aquisição de dados geoespaciais vetoriais, documento este ligado à IND, que continha especificações sobre controle de qualidade. E o principal fator dela foi criar uma classe mais restritiva de acurácia posicional para produtos cartográficos digitais, já que o decreto é focado na cartografia analógica. Então, em 2016, a gente teve a publicação da especificação técnica de controle de qualidade de dados geoespaciais, que focava em toda a metodologia de avaliação da acurácia posicional de acordo com o decreto, além de considerar outros elementos ali nesse controle de qualidade. A DGV ela criou uma classe mais restritiva que ela chamou de PEC-PCD, que seria o PEC para produtos cartográficos digitais, esse PCD, e aí ele definiu que a classe mais restritiva ia chamar a classe B, seria a mesma classe do decreto original, seria a classe A classe C seria correspondente à classe B do decreto original e a classe D seria correspondente à classe C do decreto original. Então a classe A ela vai ter aqui o parâmetro de 0,28 milímetros vezes a escala, o EP vai ser 0,17 milímetros vezes a escala, e para altimetria, dependendo de alguns produtos cartográficos, vai ter uma variação aqui no valor do PEC e do EP. Então, vai ser em torno de 0,27 a equidistância vertical PEC e o EP vai ser 1/6 da equidistância vertical. E os outros classes continuam mesmo, Então, a classe B aqui desse PEC-PCD seria 0,5 milímetros, a classe C 0,8 e a classe D 1 milímetro. Então, pessoal, o que é importante a gente falar aqui é que a CQDG ela está em conformidade com a norma ISO 19157 de 2013, que é a norma que vai orientar sobre controle de qualidade em dados geográficos, geoespaciais. E o objetivo da especificação técnica é fornecer uma forma padronizada para avaliar a qualidade dos produtos constantes aqui no Sistema Cartográfico Nacional. Ele define aqui a acurácia posicional sendo obtida a partir do cálculo das diferenças entre as coordenadas de feições em uma fonte de maior referência e seus pontos homólogos no produto a ser avaliado. Okay? Então, é o que a gente já explicou aqui, o processo da acurácia posicional. Eu tenho os pontos de checagem. Os pontos de checagem são o quê? Compostos por pontos no produto que a gente está querendo avaliar com os pontos de referência que foram obtidos em campo em um produto mais acurado. Okay? E esses pontos têm que ser homólogos, os de teste de referência. Esses dois vão formar o nosso ponto de checagem. Então, ele fala aqui que o surgimento de novas geotecnologias contribuiu para que fosse realizada uma revisão aqui no decreto. Em consequência, a DGV estabeleceu lá uma classe mais restritiva, denominando lá de PEC-PCD. E aí ele fala aqui como que tem que ser aplicado essa análise aqui do decreto. Ele fala o seguinte, o enquadramento das classes no PEC-PCD baseia-se na estatística de 90% dos pontos coletados no produto cartográfico em relação às coordenadas dos pontos homólogos coletados na fonte de maior precisão. Para que sejam enquadrados na classe do PEC-PCD, as discrepâncias entre as coordenadas dos pontos homólogos devem resultar em valores iguais ou inferiores ao erro máximo e de erro padrão previsto para cada produto. Okay? Convém salientar que essas normas utilizam os mesmos procedimentos de cálculo previstos na legislação, que é o decreto 89.817. Apenas atualiza os valores de erro máximo e EP para alguns tipos de produto.
Pessoal, aqui não se assustem você ver esse erro máximo, EP. Talvez a gente está acostumado com PEC, EP, aqui ele chama de EM, de erro máximo. Depois a gente discute isso aí. Eu vou mostrar que tem algumas inconsistências nessa especificação. Bom, e uma coisa interessante que ele deixa aqui um passo a passo de como que você tem que fazer para calcular a acurácia posicional. Então ele fala assim, ó, para você seguir aqui os passos para calcular a acurácia posicional planimétrica, você vai ter que seguir 6 passos. Primeiro, selecionar os pontos de controle com precisão pelo menos 3 vezes superior ao produto que será avaliado. Esses pontos devem ser perfeitamente identificados no terreno do produto. O tamanho da amostra é determinado pelo processo de avaliação. Item 2. Calcular o erro em cada componente planimétrica para o universo dos pontos considerados. Os pontos dos produtos que serão testados são identificados pelo sufixo T e os pontos de referência pelo sufixo R. Então, o que ele falou até agora aqui? Ó? Que você tem que selecionar aqui os seus pontos de referência, tem que ser 3 vezes melhor que o seu produto que você está testando. Esses pontos têm que ser perfeitamente identificáveis e o tamanho da amostra tem que ser determinado pelo processo de avaliação que a própria ETCQDG define. E no item 2 ele fala que tem que calcular o erro de cada componente, que na verdade é o que? A fórmula da discrepância. Okay? Então vai calcular aqui o ΔX e o ΔY. Depois o item 3, calcular a componente horizontal dos erros para cada ponto I da amostra. Então ele vai fazer o que? A componente, a resultante, né? A 2D, que seria o ΔX ao quadrado, mais o ΔY ao quadrado, tirando a raiz quadrada disso tudo. E aí o item 4 ele fala assim, ó, calcule o erro médio quadrático dos erros da amostra. Então coloca a fórmula aqui do erro médio quadrático, ok? MQ igual a raiz quadrada de somatório dos erros ao quadrado, os erros aqui da resultante 2D, dividido por N, beleza? Então, olha aqui, ó. Primeira coisa aqui, ele usou o termo erro, sendo que seria discrepância aqui, né? E aí depois ele fala calcular o erro médio quadrático. Essa fórmula aqui, ó, quando a gente tira a raiz, é a raiz do erro médio quadrático. O erro médio quadrático é só essa razão aqui, ó, do erro ao quadrado dividido por N. Então, mais um erro aqui conceitual aqui da nossa norma, né? Mas beleza, ele dá esse nome aqui, mas ele calcula o RMS, que é a medida correta para a gente utilizar aqui. Depois ele vem no item 5 e 6, que é a classificação mesmo dos dados. Então o item 5 ele vai falar o seguinte, ó, comparar cada valor aqui do erro posicional, né, 2D, com o erro máximo admissível da tabela do PEC para cada classe. Então, o que ele está falando aqui? Eu vou ter que comparar aqui cada discrepância posicional se ela é menor ou igual a esse valor de PEC que a gente viu aqui nas tabelas. Então, esse valor de PEC aqui nas tabelas agora está chamando de erro máximo, EM. Então, na verdade, é o PEC, beleza? Ele fala, o produto se enquadra não tiver pelo menos 90% dos erros inferior ao erro máximo, né, que seria o PEC. Se nenhum valor for correspondente, o resultado será não conforme e encerra a medida. Então, você vai testando para classe A, B, C, D. Okay? Se nenhum classificou, o seu produto já não é classificado. Se foi classificado em alguma classe, A, B e C, que ele não deixa aqui bem claro, né, nesse texto, você vai para o item 6, que ele fala o seguinte, ó, comparar o valor do erro médio quadrático, que na verdade é a raiz, o RMS, né, com o erro padrão da tabela do PEC, para a classe identificada no passo 5, qual que teve a classificação. Se for menor, o resultado é a classe encontrada no passo 5. Se for maior, caminha na tabela PEC até encontrar um valor menor, ou caso não seja encontrada, a medida resulta em não conforme. Okay? Então, se for menor, o RMS for menor que o EP, você vai classificar de acordo com a classe que enquadrou aqui no item 5. Okay? Se for maior, você vai testar outra classe. Se não deu em todas as classes, o seu produto é não conforme. Okay? E aí, engraçado, olha só. Ele coloca aqui, ó, se for menor, e depois ele coloca se for maior. E se for igual?
E na norma não fala, né? Então a gente considera menor ou igual, o RMS for menor ou igual ao EP, ele está sendo aceito, beleza? Bom, pessoal, aqui ele coloca aqui dos produtos altimétricos, né? Então ele vai ter aqui 5 passos. Primeiro passo, selecionar os pontos, que tem que ser pelo menos 3 vezes mais acurado que o produto que você está avaliando, tem que ser perfeitamente identificado e o tamanho da amostra de acordo com o que eles definem lá. Depois você vai calcular aqui a componente altimétrica, né? Que seria a discrepância aqui, ó, o Z de teste menos Z de referência, vai calcular o RMS desses dados, né? E você vai analisar aqui, ó, vai comparar se cada discrepância altimétrica vai ser menor que o erro máximo admissível, o EM, da tabela do PEC, da classe, e aí o produto vai enquadrar se 90% desses pontos tiver atender e aí esse erro máximo. Agora no tópico 5 a gente vai verificar se o RMS for menor ou igual ao EP, você vai classificar esse produto na escala que atendeu o item 4. Se não atendeu, né, se o RMS não for menor que o EP, você vai testar para outra classe e vai ficar validando. Se você testou em todas as classes e não atendeu, a medida vai ser não conforme. Bom, a ETCQDG aqui, ela define a metodologia, esclarece muitas das dúvidas que a gente teve no vídeo passado, né? Primeiro, você vai utilizar ali a discrepância posicional, a resultante, para você utilizar para classificar um produto. Você vai utilizar a medida do RMS e você vai ter aqui 2 condições, okay? Que a gente vai mostrar aqui para frente. Mas algumas análises que a gente pode fazer é o seguinte: a ETCQDG, ela começa utilizando o termo correto, que é discrepância, e depois passa para erro, né? Outra coisa, o termo erro máximo que ele utiliza vai se referir ao PEC do decreto 89.817. Eu entendo que é o seguinte: o decreto ele tem 2 tolerâncias que você tem que seguir, o PEC e o EP. O PEC é padrão de exatidão cartográfico, o EP é o erro padrão, ok? Então você vai analisar se sua discrepância, 90% dela é menor que o PEC, então você vai comparando sua discrepância com uma tolerância que chama PEC, e depois se o RMS aqui dessa amostra de discrepância é menor que o EP, que é outra tolerância, ok? Então ele utiliza aqui um outro erro que a gente já comentou, que ele utiliza o erro médio quadrático, mas a fórmula é o RMS, ele chama de erro médio quadrático, mas a fórmula é RMS, e ele não fala aqui questão do RMS de uma amostra viciada ou de um não viciada, que seria a população, né? Ele utiliza o RMS para a população que a gente divide por N. Normalmente, quando a gente está tratando de uma amostra, a gente utiliza N-1. Mas como ele definiu a fórmula, a gente tem que utilizar essa fórmula ali, o RMS populacional que a gente vai utilizar, beleza? Então, pessoal, aquele passo 5 e 6 ali do altimétrico, o 4 e 5 do passo 5 e 6 do planimétrico, o passo 4 e 5 do altimétrico é um pouquinho confuso dessa norma. O que acontece aqui? Na verdade, a gente usa 2 condições para classificar, ok? Que é a primeira, 90% das discrepâncias tem que ser menor que o PEC, menor ou igual ao PEC. E a segunda condição, que é definida nos últimos itens ali da ETCQDG, é que o RMS da amostra de discrepância tem que ser menor ou igual ao EP. Isso aqui, pessoal, a gente testa para uma classe só, ok? Então, para a gente ver como que funciona a aplicação do decreto 89.817 junto com a ETCQDG, a gente vai resumir aqui num fluxograma. Primeiro, você tem as coordenadas do dado espacial que você está testando. Depois você tem as coordenadas suas de referência. Você vai calcular as discrepâncias horizontais e altimétricas. Okay? O horizontal vai ser a resultante, a posicional, 2D. E aí, do outro lado, você vai definir a escala e a classe a ser trabalhada de acordo com a norma. Então, eu estou avaliando um produto que é a escala 1 para 10 mil e eu estou querendo usar a primeira classe ali do decreto original, que seria a classe B da ETCQDG, né? Que seria 0,5 milímetros, o PEC. Então eu vou obter esse valor aqui do PEC e do EP, que seria na escala 1 para 10 mil,
Se eu estou usando o PEC de 0,5 mm seria 5 metros e o EP 0,3 mm seria 3 metros. Então vou analisar essas duas condições. 90% dessas discrepâncias que eu tenho é menor ou igual ao valor desse PEC? Se sim, ótimo, ok? Se não, o produto já é classificado na classe A. A segunda condição, eu vou analisar esse RMS é menor que o EP. Se for menor e se atendeu à primeira condição, meu produto é classificado nessa classe A da escala 1 para 10.000 no decreto original, né? Classe A do PEC. Se for o PEC PCD, seria a classe B. Se alguma dessas duas condições falhar, seu produto é reprovado para essa classe. Aí você vai testar a próxima classe. Então você volta aqui no fluxograma de novo e vai voltar. Eu não quero a classe A mais do decreto original, eu quero a classe B. Então vou já ter um PEC aqui de 0,8 mm e um EP de 0,5. Okay? Então vou testar aqui se ele atende 90% das discrepâncias menor ou igual ao PEC, se o RMS é menor que o EP. Se atendeu essas duas condições, eu vou classificar o meu produto na classe B. Se reprovou, eu vou voltar aqui e testar para a classe C. Se a classe C não deu ainda, eu posso parar e falar assim, olha, esse produto não atende a escala de 1 para 10.000. Só que eu posso também mudar a escala, né? Talvez eu quero testar um para 25.000. Será que ele atende para 25.000? Aí não muda a escala, redefino o PEC, o EP e vou testando. Okay? Esse processo você pode ir mudando a escala ali, para você saber qual que é o nível de qualidade desse produto. Então, pessoal, no final, essas duas condições que a gente tem para classificar o produto aqui. É bem simples, ok? Mas as normas fazem uma confusão em cima aí e não deixam as coisas claras.